Ele comprou uma casa velha, abandonada para se esconder do mundo e da sua dor. Mas quando chegou, encontrou uma jovem assustada, com roupas rasgadas, segurando um bebê pequeno nos braços. Você consegue imaginar? Um homem que só queria ficar longe de tudo e de todos, descobrindo uma mãe desesperada, escondida no único lugar que ele achava que seria só dele? Fica comigo até o final dessa história, pois ela vai te emocionar profundamente. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixa seu like. E me conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias emocionantes estão chegando. Há muito tempo atrás, numa cidadezinha tranquila do interior, a vida era bem diferente. Era uma época em que todos se conheciam, onde as portas das casas ficavam abertas e os vizinhos se ajudavam. As famílias eram grandes, o trabalho era duro, mas as pessoas se contentavam com o pouco que tinham. Naquele tempo, a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado, e a reputação de uma família era construída ao longo de gerações. Pedro Silva tinha 48 anos quando sua vida desabou completamente. Ele era um homem conhecido e respeitado na região. Dono de uma pequena loja de secos e molhados bem no centro da cidade, Pedro havia construído seu negócio com muito suor e dedicação. Era um homem de estatura média, ombros fortes de tanto carregar sacos de mantimentos, mãos calejadas pelo trabalho constante. Seus cabelos já mostravam alguns fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos castanhos, que antes brilhavam com alegria, agora carregavam um peso que nenhuma palavra conseguia explicar. Beatriz era o amor da vida de Pedro. Eles se casaram quando ele tinha apenas 23 anos e ela 20. Durante 25 anos, construíram juntos uma vida simples, mas cheia de amor e companheirismo. Beatriz era uma mulher alegre, de sorriso fácil, que sempre tinha uma palavra gentil para todos os clientes que entravam na loja. Ela cuidava da parte de tecidos e linhas, enquanto Pedro organizava os mantimentos e as ferramentas. Trabalhavam lado a lado, do amanhecer até o anoitecer, mas nunca reclamavam. Estavam juntos, e isso era tudo o que importava. O casal não teve filhos, algo que sempre pesou no coração de ambos. Beatriz sofria em silêncio com isso, mas Pedro sempre a consolava, dizendo que eles tinham um ao outro e que isso já era uma bênção. Aos domingos, depois da missa, eles caminhavam de mãos dadas pela praça da cidade, conversando sobre os planos para a semana seguinte, rindo das histórias engraçadas dos clientes, sonhando com pequenas melhorias na loja. Mas a vida tem um jeito cruel de virar do avesso em questão de segundos. Numa tarde qualquer, Beatriz estava voltando para casa depois de fazer algumas entregas. Ela sempre pegava a carroça pequena para levar os pedidos dos clientes que moravam mais afastados. Era um trabalho que ela gostava de fazer, porque adorava conversar com as pessoas pelo caminho. Naquele dia, o cavalo se assustou com um cachorro que saiu latindo de repente. O animal disparou, a carroça tombou e Beatriz foi jogada com força contra as pedras da estrada. Pedro estava na loja quando chegaram correndo para avisar. Ele largou tudo e correu desesperado até o local do acidente. Quando chegou, Beatriz ainda estava consciente, mas sangrando muito. Ela foi levada às pressas para casa. O médico da cidade foi chamado, mas não havia muito o que fazer. As lesões internas eram graves demais. Beatriz passou 3 dias agonizando, delirando de febre e dor, até que numa madrugada silenciosa ela simplesmente parou de respirar. O enterro foi no dia seguinte. Toda a cidade compareceu para dar o último adeus. O padre conduziu a cerimônia com palavras de conforto. Os vizinhos abraçaram Pedro, ofereceram ajuda, prometeram estar ali para o que precisasse. Mas Pedro mal conseguia ouvir. Era como se uma parte dele tivesse sido arrancada e enterrada junto com Beatriz, naquele caixão simples de madeira clara.
Nos meses que se seguiram, Pedro tentou manter a rotina. Abria a loja todos os dias, atendia os clientes, fazia as contas, organizava as prateleiras. Mas tudo parecia vazio. Cada canto da loja guardava uma lembrança de Beatriz. O lugar onde ela ficava medindo tecidos, a cadeira onde ela se sentava para descansar entre um cliente e outro, a xícara de café que ela sempre deixava no balcão. Era demais para um homem aguentar sozinho. Pedro começou a evitar ficar na loja mais tempo do que o necessário. Contratou um rapaz para ajudar. Passou a sair mais cedo. Às vezes nem abria em certos dias. Os clientes começaram a notar que ele não estava bem. Alguns tentavam conversar, oferecer palavras de conforto, mas Pedro apenas agradecia educadamente e mudava de assunto. A verdade é que ele não aguentava mais estar naquele lugar cheio de lembranças. Foi então que Pedro tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele vendeu a loja para um comerciante de uma cidade vizinha, pegou o dinheiro da venda e comprou uma casa velha e abandonada nos arredores da cidade, bem longe do centro, cercada por árvores e mato alto. Ninguém entendia por que um homem com posses compraria uma propriedade em ruínas. A casa estava caindo aos pedaços, com telhado furado, paredes rachadas, janelas quebradas. Mas era exatamente isso que Pedro queria. Um lugar isolado, onde ninguém o incomodaria, onde ele pudesse ficar sozinho com sua tristeza. Pedro avisou os poucos amigos que tinha que precisava de um tempo longe de tudo. Prometeu que voltaria quando estivesse melhor, mas no fundo nem ele mesmo acreditava nisso. Numa manhã fria, ele arrumou suas poucas coisas numa mala velha, pegou algumas ferramentas básicas, colocou tudo numa carroça puxada por seu cavalo e partiu em direção à casa abandonada. Mas o que Pedro não sabia é que aquela casa guardava uma surpresa que mudaria sua vida para sempre. A viagem até a casa abandonada demorou quase o dia inteiro. O caminho era irregular, cheio de pedras e buracos, e Pedro teve que descer várias vezes para ajudar a carroça a atravessar os trechos mais difíceis. O céu estava nublado, ameaçando chuva, e o vento frio cortava o rosto, mas Pedro nem ligava. Ele só queria chegar logo naquele lugar isolado e fechar a porta para o mundo. Quando finalmente avistou a construção ao longe, no meio de uma clareira cercada por árvores antigas, o coração dele apertou. A casa estava em condições ainda piores do que ele lembrava. O telhado estava meio desabado de um lado, as paredes tinham grandes rachaduras, e a porta da frente pendurava torta, presa apenas por uma dobradiça enferrujada. Mas era perfeita para o que ele queria. Um lugar onde ninguém o procuraria, onde ele poderia ficar sozinho com suas memórias e sua dor. Pedro desceu da carroça e amarrou o cavalo numa árvore próxima. O animal bufou, inquieto, como se sentisse algo estranho no ar. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Pedro pegou um lampião a óleo que trouxera, acendeu com dificuldade por causa do vento e caminhou em direção à porta. Ele empurrou a porta devagar. O rangido ecoou alto no silêncio da tarde. A luz fraca do lampião revelou um interior devastado pelo tempo e pelo abandono. O chão era de terra batida, coberto por folhas secas que haviam entrado pelas frestas. Havia restos de móveis quebrados num canto, teias de aranha pendendo do teto, e um cheiro forte de mofo e umidade que fazia os olhos arderem. Pedro deu mais alguns passos para dentro, levantando o lampião para enxergar melhor os cantos escuros. Foi quando ouviu um choro fraco, abafado, mas impossível de confundir. O choro de um bebê. Pedro congelou no lugar, o coração disparando no peito. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som. O choro continuou, agora mais forte, mais desesperado. Segurando o lampião com força, Pedro avançou em direção ao fundo da casa, onde havia uma divisória improvisada feita de tábuas velhas e panos rasgados.
Quando contornou a divisória, ele viu. Uma jovem estava agachada no chão, segurando um bebê nos braços, tentando acalmá-lo. Ela estava de costas, mas ao ouvir os passos de Pedro, virou-se rapidamente, os olhos arregalados de puro terror. A luz amarelada do lampião mostrou uma moça muito jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Seu rosto estava sujo, com marcas de lágrimas secas nas bochechas. Os cabelos escuros e desgrenhados caíam sobre os ombros magros. Suas roupas estavam rasgadas em vários lugares, sujas de terra e manchadas. O bebê nos seus braços era pequeno, devia ter poucos meses, e chorava com fome. Os dois pareciam não comer direito há dias. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se encararam, ambos em choque. Foi Pedro quem quebrou o silêncio, a voz saindo rouca e cautelosa. "Quem é você? O que está fazendo na minha casa?" A jovem apertou o bebê contra o peito, como se quisesse protegê-lo de qualquer perigo. Seus olhos encheram de lágrimas, mas havia algo além do medo neles. Havia desespero profundo, o tipo de desespero que vem de quem não tem mais nada a perder. "Por favor, senhor," ela disse, a voz trêmula e fraca. "Por favor, não nos mande embora. A gente não tem para onde ir." Pedro deu mais um passo à frente e a moça recuou, encostando-se na parede fria. Ele levantou a mão livre num gesto de paz. "Calma, não vou fazer nada. Só quero entender o que está acontecendo aqui. Quem é você?" A jovem respirou fundo, tentando controlar o choro que ameaçava explodir. O bebê começou a chorar mais forte e ela automaticamente começou a balançá-lo, fazendo sons suaves para tentar acalmá-lo. "Meu nome é Rosa," ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. "Rosa Silva. Estou morando aqui há quase um mês. Eu e meu filho Lucas." Pedro abaixou o lampião um pouco, tentando não assustá-la mais. "Há um mês? Como você sobreviveu aqui sozinha com um bebê?" Rosa olhou para o chão, a vergonha tomando conta do seu rosto. "Uma senhora que mora longe daqui, ela passa na estrada às vezes. Ela me traz pão quando pode, e eu pego frutas do mato. Mas não é muito. Lucas está com fome o tempo todo, e eu não tenho leite suficiente porque eu mesma quase não como." Pedro sentiu algo apertar em seu peito. Mesmo mergulhado em sua própria dor, ele não conseguia ignorar o sofrimento óbvio daquela mãe e do bebê. "E por que você está se escondendo aqui? Onde está sua família?" A pergunta fez Rosa fechar os olhos, e as lágrimas finalmente escorreram livres pelo seu rosto. Ela mordeu o lábio, tentando se controlar, mas era tarde demais. A história toda começou a sair, entre soluços e pausas para acalmar o bebê. "Eu trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica," Rosa começou. "Cuidava da cozinha, lavava as roupas, limpava a casa. Era um trabalho duro, mas eu precisava do dinheiro para ajudar meus pais. Eles são pobres, e eu sou a filha mais velha de 5 irmãos." Rosa parou para limpar o rosto com as costas da mão suja. "O filho mais velho da família, ele começou a prestar atenção em mim. No começo, eu achei que ele estava só sendo gentil. Ele me trazia comida da cozinha, conversava comigo, dizia coisas bonitas." Ela balançou a cabeça, como se envergonhada de sua própria ingenuidade. "Eu era tola, senhor. Muito tola. Acreditei quando ele disse que me amava, que ia casar comigo. Ele prometeu que falaria com os pais dele, que tudo ia dar certo. E eu, como uma boba, acreditei. Quando percebi que estava esperando Lucas, fiquei apavorada, mas ao mesmo tempo feliz. Achei que ele cumpriria a promessa." Pedro já imaginava o resto da história, mas deixou ela continuar. Rosa precisava desabafar, e ele podia pelo menos oferecer isso. Quando contei para ele, Rosa continuou, a voz quebrando. Ele mudou completamente. Disse que eu estava mentindo, que não era filho dele, que eu era uma vagabunda tentando manchar o nome da família. Me demitiu na hora, me expulsou da casa sem nem me dar o dinheiro que devia pelos meses trabalhados. "E sua família?"
Pedro perguntou, embora já soubesse a resposta. Rosa soltou uma risada amarga, sem humor algum. Quando voltei para casa dos meus pais grávida e sem emprego, meu pai ficou furioso. Disse que eu havia desonrado a família, que eu era uma vergonha. Minha mãe tentou me defender, mas ele não quis ouvir. Me deu uma semana para sair de casa. Disse que não queria me ver nunca mais. Rosa olhou para o bebê nos seus braços e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Lucas nasceu na casa de uma parteira que teve pena de mim. Ela me deixou ficar uns dias, mas não podia me manter para sempre. Eu tentei pedir ajuda a algumas pessoas, mas ninguém quis se envolver. Diziam que eu havia trazido isso para mim mesma, que eu devia ter me comportado melhor. Fiquei vagando pelas ruas por alguns dias, dormindo embaixo de pontes, até que encontrei essa casa abandonada. Pensei que pelo menos aqui a gente teria um teto sobre a cabeça. Pedro ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Ele havia comprado aquela casa para fugir de sua dor, para se isolar do mundo. Mas o mundo tinha outros planos. Ali estava uma jovem mãe desesperada, com um bebê faminto, sem ter para onde ir. E ele, mesmo destruído por dentro, sabia que não podia simplesmente mandá-la embora. Mas o que ele faria agora? Pedro passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele havia vindo para aquele lugar exatamente para fugir de responsabilidades, de pessoas, de tudo. E agora se via diante de uma situação impossível de ignorar. Olhou para Rosa, para o bebê chorando de fome, e sentiu algo que não sentia há meses. Uma pontada de compaixão. "Vocês comeram hoje?" Pedro perguntou, a voz mais suave. Rosa balançou a cabeça envergonhada. "A senhora que às vezes traz pão não passou hoje. Eu comi algumas frutas que encontrei, mas não foi muito." Pedro assentiu devagar. "Está bem. Eu trouxe algumas coisas na carroça. Vou buscar comida para vocês. Fique aqui." Ele saiu da casa e voltou até a carroça, onde havia trazido alguns mantimentos básicos. Pão, queijo, carne seca, frutas. Pegou um pouco de cada coisa e voltou para dentro. Rosa ainda estava no mesmo lugar, segurando Lucas, mas agora seus olhos mostravam uma mistura de esperança e desconfiança. Pedro colocou a comida no chão, perto dela. "Coma. Precisa estar forte para cuidar dele." Rosa olhou para a comida como se não acreditasse que aquilo era real. Devagar, ela colocou Lucas no colo e pegou um pedaço de pão. Começou a comer devagar no começo, mas logo a fome falou mais alto e ela devorou tudo rapidamente. Pedro observou em silêncio, sentindo o peito apertar. Quanto tempo fazia que ela não comia direito? Depois que Rosa terminou, ela olhou para Pedro com lágrimas nos olhos. "Muito obrigada, senhor. Deus vai recompensá-lo por sua bondade." Pedro apenas acenou com a cabeça, ainda sem saber exatamente o que fazer. "Vocês podem ficar aqui hoje", disse ele finalmente. "Amanhã a gente vê o que fazer." Rosa pareceu aliviada, mas também apreensiva. "O senhor não vai chamar as autoridades?" Pedro pensou na pergunta. Ele poderia fazer isso. Poderia entregar Rosa e o bebê para as autoridades da cidade, deixar que eles resolvessem o problema. Mas ele sabia o que aconteceria. Rosa seria jogada num abrigo qualquer, ou pior, numa instituição de caridade, onde seria tratada como uma pecadora. E Lucas provavelmente seria tirado dela e entregue para a adoção. Não, ele ouviu sua própria voz dizendo: "Não vou chamar ninguém." Naquela primeira noite, Pedro dormiu num canto da casa, usando sua mala como travesseiro. Rosa ficou com Lucas no outro canto, embalando o bebê até ele adormecer. Durante a noite, Pedro acordou várias vezes com o choro do bebê, mas não disse nada. Apenas ficou olhando para o teto rachado, pensando em como sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Quando amanheceu, Pedro acordou decidido. Ele não sabia por quanto tempo Rosa e Lucas ficariam ali, mas enquanto estivessem, precisavam de condições mínimas.
Ele passou os dias seguintes consertando a casa. Começou pelo telhado, substituindo as telhas quebradas por outras que comprou na cidade. Consertou a porta, tapou as rachaduras nas paredes, limpou o interior, tirou todo o lixo e as folhas acumuladas. Rosa tentava ajudar no que podia, mas Pedro insistia que ela descansasse e cuidasse do bebê. Ele trouxe mais comida, cobertores limpos, roupas que haviam pertencido a Beatriz e que ele não teve coragem de jogar fora. Rosa agradecia a cada gesto, ainda sem acreditar na bondade daquele homem estranho que aparecera em sua vida. Com o passar dos dias, uma rotina começou a se formar. Pedro acordava cedo, trabalhava na reforma da casa, ia até a cidade comprar mantimentos, voltava e continuava os reparos. Rosa cuidava de Lucas, preparava as refeições simples com o que Pedro trazia, mantinha a casa limpa. À noite, eles conversavam um pouco, mas mantinham uma distância respeitosa. Pedro falava sobre Beatriz às vezes, sobre como era difícil viver sem ela. Rosa ouvia em silêncio, entendendo que aquele homem também carregava uma dor profunda. 3 semanas se passaram assim. A casa estava ficando habitável. O telhado não vazava mais, as paredes estavam firmes, havia móveis básicos que Pedro comprou ou consertou. Lucas estava mais gordinho, mais saudável, chorando menos. Rosa tinha voltado a ter cor no rosto. Seus olhos já não mostravam aquele desespero mortal. Foi numa tarde, enquanto Pedro consertava uma janela, que Rosa se aproximou dele. "Senhor Pedro", ela disse, a voz hesitante, "posso fazer uma pergunta?" Pedro parou o trabalho e olhou para ela. "Pode." "Por que o senhor está fazendo tudo isso? O senhor não me conhece, não me deve nada. Por que está sendo tão bom com a gente?" Pedro ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o martelo em suas mãos. Quando Beatriz morreu, ele disse finalmente: "Eu achei que não tinha mais razão para viver. Vendi tudo, comprei essa casa, vim para cá achando que ia passar o resto dos meus dias sozinho, só lembrando do que perdi." Ele levantou os olhos e olhou para Rosa. "Mas quando cheguei aqui e vi você com Lucas, percebi que ainda existem pessoas que precisam de ajuda. E talvez ajudar vocês seja um jeito de dar algum sentido para essa dor que eu carrego." Rosa limpou uma lágrima que escorreu. "O senhor é um homem bom, senhor Pedro. Beatriz teve sorte de ter o senhor." Pedro sorriu tristemente. "Eu que tive sorte de ter ela." Eles ficaram em silêncio por um momento. Um entendimento silencioso passando entre eles. 2 corações feridos, encontrando um ao outro no lugar mais improvável. Mas Pedro sabia que aquela situação não podia continuar para sempre. Rosa era jovem, tinha a vida toda pela frente. Ela precisava de estabilidade, de um futuro. E ele, embora tivesse recursos, não podia simplesmente mantê-la ali indefinidamente sem que as pessoas falassem. Numa cidadezinha pequena, os boatos se espalhavam rápido. Se alguém descobrisse que ele estava morando sozinho com uma jovem, a reputação de ambos seria destruída. Foi pensando nisso que Pedro tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Numa manhã, depois de pensar muito sobre a situação durante dias inteiros, Pedro chamou Rosa para conversar. Eles se sentaram na varanda da casa, agora consertada e com um telhado novo protegendo da chuva. Lucas dormia tranquilo num berço improvisado que Pedro havia feito com madeira. O dia estava claro, com o sol aquecendo suavemente. "Rosa, eu preciso falar uma coisa séria com você." Pedro começou, escolhendo as palavras com cuidado. "A gente não pode continuar assim indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, alguém da cidade vai descobrir que você está morando aqui comigo. E quando isso acontecer, vão começar a falar. Vão dizer coisas ruins sobre você, sobre mim, sobre Lucas." Rosa baixou a cabeça, já esperando que esse momento chegasse. "Eu sei, senhor Pedro.
Eu já estou procurando outro lugar, mas é difícil. Ninguém quer alugar para uma mulher sozinha com um bebê. Pedro balançou a cabeça. Não é sobre você sair. É sobre como a gente pode resolver isso de um jeito que proteja você e Lucas. Ele respirou fundo. Eu tenho uma proposta para fazer. Quero que você pense bem antes de responder. Rosa ergueu os olhos, curiosa e apreensiva. Eu quero que você case comigo. Pedro disse direto, sem rodeios. Rosa arregalou os olhos, completamente chocada. O senhor está brincando comigo? Não, Pedro respondeu sério. Eu pensei muito sobre isso. Se a gente se casar, você e Lucas terão um nome respeitável, proteção, um futuro. Ninguém vai poder falar mal de vocês. Você terá uma casa, comida, segurança. Mas o Senhor não me ama, Rosa disse, a voz trêmula. E eu não amo o Senhor. Como a gente vai viver assim? Pedro olhou para o horizonte. Eu amei Beatriz com todo o meu coração. Ela era tudo para mim. E quando ela morreu, eu achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. Mas amor não é só paixão, Rosa. Amor também é cuidado, é respeito, é estar ali quando a outra pessoa precisa. Talvez a gente não tenha esse amor de romance agora, mas podemos construir algo bom juntos. E o que o Senhor ganha com isso? Rosa perguntou, ainda incrédula. Pedro pensou por um momento. Uma razão para acordar todo dia. Uma casa que não seja só um túmulo de memórias. Talvez uma chance de recomeçar, mesmo que seja diferente do que eu tinha antes. Ele olhou para ela. Eu não estou te pedindo para substituir Beatriz. Estou te oferecendo um acordo que pode beneficiar nós dois. Rosa ficou em silêncio por muito tempo, olhando para Lucas dormindo. Ela pensou em todas as portas que haviam se fechado para ela, em todas as pessoas que a rejeitaram, em como estava desesperada quando se escondeu naquela casa abandonada. E agora aqui estava um homem bom, oferecendo uma chance de recomeçar, de dar ao seu filho um futuro digno. Está bem, ela disse finalmente. Eu aceito me casar com o senhor. O casamento aconteceu 2 semanas depois, numa cerimônia simples conduzida pelo padre da cidade. Não houve festa, não houve convidados além das 2 testemunhas necessárias. Pedro usou seu melhor terno. Rosa vestiu um vestido simples que Pedro havia comprado para ela. Lucas estava nos braços da mãe, quietinho, como se entendesse a importância daquele momento. Quando o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e mulher, ambos responderam que sim, suas vozes firmes apesar da situação incomum. O padre os abençoou e eles saíram da pequena capela como marido e mulher, unidos não por amor romântico, mas por necessidade e respeito mútuo. Se você está gostando dessa história até aqui, considera apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que tocam o coração de milhares de pessoas como você. A notícia do casamento se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. As pessoas começaram a falar, como Pedro sabia que fariam. Diziam que ele havia se aproveitado de uma moça vulnerável, que Rosa era uma aproveitadora que havia seduzido um viúvo rico, que Lucas era um bastardo que agora levava o nome de uma família respeitável sem merecer. Os comentários eram cruéis, os olhares na rua eram cheios de julgamento, mas Pedro e Rosa ignoraram. Eles tinham feito o que precisava ser feito, e as opiniões dos outros não mudavam isso. Voltaram para a casa nos arredores da cidade e continuaram sua vida. No começo, dormiam em quartos separados. Pedro respeitava o espaço de Rosa e ela respeitava o dele. A convivência era educada, cordial, mas distante. Rosa cuidava da casa, preparava as refeições, cuidava de Lucas. Pedro trabalhava fazendo pequenos serviços pela região, carpintaria, consertos, coisas que mantinham alguma renda. À noite, eles jantavam juntos, conversavam sobre o dia.
Mas depois, cada um ia para seu canto. Era uma vida estranha, mas funcional. Os meses foram passando e algo começou a mudar. Pedro começou a reparar em pequenas coisas sobre Rosa. Como ela cantarolava enquanto cozinhava. Como seus olhos brilhavam quando Lucas fazia algo novo. Como ela sempre deixava o café dele pronto antes mesmo dele acordar. Rosa também começou a notar Pedro. Como ele era paciente com Lucas quando o bebê chorava. Como ele sempre trazia alguma coisa pequena quando voltava da cidade, uma fruta, um doce, uma flor. Como ele nunca levantava a voz ou perdia a paciência. Um dia, Lucas estava com febre alta, chorando sem parar. Rosa estava desesperada, tentando de tudo para baixar a temperatura. Pedro ficou acordado a noite toda com ela, trazendo panos molhados, ajudando a embalar o bebê. Por volta das 3 da manhã, Lucas finalmente adormeceu, a febre baixando. Rosa estava exausta, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Pedro colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto. Ele vai ficar bem, Pedro disse suavemente. Você é uma mãe incrível, Rosa. Rosa olhou para ele e, pela primeira vez desde que se casaram, ela realmente viu o homem à sua frente. Não um salvador, não um benfeitor, mas um homem bom. Um homem que havia escolhido cuidar dela e do seu filho quando ninguém mais quis. Algo mudou naquela noite. Nas semanas seguintes, a distância entre Pedro e Rosa começou a diminuir naturalmente. Eles passaram a conversar mais, a compartilhar histórias do passado, a rir juntos de pequenas coisas do cotidiano. Pedro falava sobre Beatriz com mais leveza agora, contando histórias engraçadas em vez de apenas carregar a dor. Rosa se abria sobre sua infância, sobre seus sonhos que foram interrompidos pela gravidez. Lucas, agora com quase 1 ano, começava a engatinhar pela casa, explorando cada canto. Pedro havia se tornado uma figura paterna para o menino, mesmo sem ter laços de sangue. Lucas estendia os bracinhos para ele quando chorava, sorria quando Pedro chegava em casa, gargalhava quando ele fazia caretas bobas. Era impossível não se apegar àquela criança inocente. Numa noite de inverno, quando o frio era intenso lá fora, Rosa estava tentando fazer Lucas dormir. O bebê estava agitado, reclamando, se recusando a fechar os olhos. Pedro ouviu do seu quarto e foi ajudar. Ele pegou Lucas no colo e começou a caminhar pelo quarto, cantarolando uma canção que sua própria mãe cantava quando ele era criança. Era uma melodia simples, mas tinha algo de calmante. Aos poucos, Lucas foi relaxando, as pálpebras ficando pesadas. Rosa observava da cama, o coração apertando de emoção ao ver aquele homem que não devia nada a eles, cuidando do seu filho com tanto carinho. Quando Pedro foi colocar Lucas de volta no berço, seus olhos encontraram os de Rosa. E ali, no silêncio daquela noite fria, com uma criança dormindo entre eles, algo passou entre os dois. Não foram necessárias palavras. Pedro, Rosa sussurrou, estendendo a mão. Ele a pegou, sentindo o calor da palma dela contra a sua. Obrigada por tudo que você tem feito por nós. Obrigada por nos dar uma chance quando ninguém mais deu. Pedro apertou a mão dela suavemente. Você e Lucas me deram algo também. Me deram uma razão para continuar vivendo. Me mostraram que ainda existe bondade no mundo, mesmo quando tudo parece perdido. Rosa puxou a mão dele gentilmente, trazendo-o para sentar na beira da cama. Eles ficaram ali, de mãos dadas, sentindo o peso do momento. Pedro, eu acho, Rosa começou, hesitante, eu acho que estou começando a sentir algo por você. Algo que não é só gratidão. Pedro sentiu o coração acelerar. Rosa, eu também. Não é igual ao que senti por Beatriz, mas é real, é verdadeiro. Eles se olharam nos olhos, e então, devagar, Pedro se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de ternura, de respeito, de algo que estava crescendo entre eles há meses. Quando se separaram, Rosa estava com os olhos brilhando.
Daquela noite em diante, eles não dormiram mais em quartos separados. Passaram a dividir a cama, a dividir a intimidade, não mais como estranhos cumprindo um acordo, mas como marido e mulher de verdade. Os meses seguintes trouxeram uma felicidade tranquila para a casa. Pedro e Rosa se descobriam como casal, aprendendo a amar de uma forma diferente, mais madura, construída sobre base de respeito e companheirismo. Lucas crescia saudável e alegre, enchendo a casa com suas gargalhadas e travessuras. E então, 4 meses depois daquela noite de inverno, Rosa descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Pedro, ele a pegou nos braços e girou com ela, rindo como não ria há anos. "Nós vamos ter um bebê", ele disse, os olhos marejados. "Um filho nosso." Rosa também estava chorando, mas eram lágrimas de alegria. Dessa vez não havia medo, não havia vergonha. Havia apenas a alegria pura de começar uma família de verdade. A gravidez de Rosa foi tranquila. Pedro cuidava dela como se fosse feita de cristal, não deixando que ela fizesse trabalhos pesados. Ele contratou uma moça da cidade para ajudar nas tarefas mais difíceis da casa. As pessoas da cidade, aos poucos, começaram a ver que aquele casamento não era uma farsa, era real. Pedro e Rosa eram um casal de verdade, construindo uma vida juntos. Quando chegou a hora do parto, a parteira da cidade foi chamada. Era uma mulher experiente, de mãos firmes e palavras reconfortantes. O trabalho de parto durou algumas horas, mas Rosa era forte. Seu corpo já sabia o que fazer, já havia passado por isso antes. Pedro ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando o bebê nasceu, uma menina linda de pulmões poderosos, Pedro estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. A parteira colocou a bebê nos braços de Rosa, que olhou para aquela criaturinha perfeita e sorriu através das lágrimas. "É uma menina", a parteira anunciou. "Uma menina forte e saudável. Parabéns aos dois." Pedro olhou para aquela pequena vida, que era sua filha de sangue, e depois olhou para Lucas, que estava sendo cuidado pela moça que ajudava na casa. E não sentiu diferença alguma. Ambos eram seus filhos. Ambos eram igualmente amados. "Como vamos chamá-la?" Pedro perguntou, a voz embargada. Rosa olhou para o bebê, depois para Pedro. "Teresa, vamos chamá-la de Teresa." Pedro beijou a testa de Rosa, depois a testa da pequena Teresa. "É perfeito. Teresa Silva, nossa filha." Naquele momento, olhando para sua esposa exausta, mas radiante, para a filha recém-nascida em seus braços e para Lucas dormindo no outro cômodo, Pedro percebeu que havia encontrado algo que achava impossível. Havia encontrado uma nova família, um novo amor, uma nova razão para viver. A casa que ele havia comprado para ser seu refúgio solitário tinha se transformado no lar mais cheio de amor que ele poderia imaginar. E a vida, que parecia ter terminado com a morte de Beatriz, tinha recomeçado de uma forma completamente inesperada. Mas a história ainda tinha mais capítulos para serem escritos. Os anos seguintes trouxeram ainda mais mudanças para a família. Teresa crescia rápido, uma menina de cabelos escuros e olhos curiosos, sempre querendo explorar tudo ao seu redor. Lucas, agora com 3 anos, era um menino doce e protetor com a irmãzinha. Ele não entendia completamente que Pedro não era seu pai biológico, mas isso não importava. Pedro era o único pai que ele conhecia, o homem que o embalava quando tinha pesadelos, que o ensinava a amarrar os sapatos, que contava histórias antes de dormir. Rosa floresceu naqueles anos. A jovem assustada e desesperada que Pedro encontrou naquela casa abandonada havia se transformado numa mulher confiante, uma mãe amorosa, uma esposa dedicada. Ela ria mais, seus olhos brilhavam com vida, e sua presença tornava a casa um verdadeiro lar. Pedro também mudou.
A tristeza profunda que carregava após a morte de Beatriz nunca desapareceu completamente, mas aprendeu a conviver com ela. Aprendeu que era possível honrar a memória de Beatriz enquanto construía uma nova vida com Rosa. Quando Teresa tinha 2 anos, Rosa descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, foi um menino. Eles o chamaram de José, em homenagem ao avô de Pedro. José nasceu saudável e chorão, com um apetite voraz e uma personalidade forte desde o primeiro dia. A casa, que antes era silenciosa e vazia, agora estava sempre cheia de barulho, crianças correndo, rindo, brigando e fazendo as pazes. Pedro precisou expandir a casa para acomodar a família crescente. Construiu mais 2 quartos, ampliou a cozinha, fez uma varanda maior onde as crianças pudessem brincar protegidas do sol forte. Ele vendeu o que restava de suas antigas propriedades e investiu tudo naquela casa, naquela vida, naquela família que havia se tornado seu mundo inteiro. A cidade, aos poucos, foi aceitando a família. Ainda havia aqueles que sussurravam sobre os bastardos que Pedro havia adotado, mas a maioria das pessoas via que Lucas e Teresa eram crianças felizes, bem educadas, amadas. Via que Pedro e Rosa eram um exemplo de como o amor pode surgir das cinzas da tragédia, de como segundas chances existem para quem tem coragem de agarrá-las. O padre da cidade, que no início havia sido cético sobre aquele casamento repentino, tornou-se um amigo da família. Ele batizou Teresa e José, e sempre dizia que aquele casamento era prova de que caminhos tortos podem levar a destinos certos. Ele visitava a família regularmente, tomava café com Pedro e Rosa, abençoava as crianças. Era uma presença reconfortante, um símbolo de que eles haviam finalmente sido aceitos. Lucas e Teresa cresceram sabendo parte da verdade sobre suas origens. Rosa nunca escondeu completamente de Lucas que Pedro não era seu pai biológico, mas desde pequeno ele chamava Pedro de pai, porque era isso que ele era. Não precisava de sangue compartilhado para que aquele vínculo fosse real e profundo. E quando Lucas cresceu o suficiente para entender melhor, desenvolveu uma lealdade feroz por Pedro, porque sabia que aquele homem o havia escolhido quando ninguém mais quis. Pedro tratava todas as crianças exatamente igual. Nunca fez diferença entre Lucas, que não era seu filho de sangue, e Teresa e José, que eram. Para ele, todos eram seus filhos. Ponto final. Ele ensinava Lucas a trabalhar com madeira, ensinava Teresa a ler e escrever, embalava José quando o menino acordava chorando de madrugada. Era um pai presente, paciente, amoroso. Rosa observava tudo isso com o coração cheio. Às vezes, quando estava sozinha na cozinha preparando o jantar, ela parava e apenas olhava pela janela, vendo Pedro brincar com as crianças no quintal. Via Lucas rindo enquanto Pedro o jogava para cima, via Teresa agarrada nas pernas do pai pedindo atenção, via José engatinhando atrás dos irmãos mais velhos, e ela agradecia silenciosamente por tudo que havia acontecido. Sim, o começo tinha sido difícil. Sim, ela tinha sofrido rejeição, humilhação, desespero, mas tudo aquilo a tinha levado até Pedro, até aquela casa, até aquela família. E ela não mudaria nada, porque cada dificuldade, cada lágrima, cada noite dormindo com medo naquela casa abandonada, tudo havia valido a pena para chegar até ali. Pedro também refletia sobre tudo o que havia acontecido. Às vezes, quando estava trabalhando sozinho consertando alguma coisa na casa, ele pensava em Beatriz. A dor da perda ainda existia, mas era diferente agora. Mais suave, mais distante. Ele conseguia lembrar dela com um sorriso, conseguia honrar a memória dela sem se afogar na tristeza. E ele gostava de pensar que Beatriz, onde quer que estivesse, ficaria feliz por ele. Ficaria feliz que ele tinha encontrado amor novamente, que tinha uma família, que não tinha deixado a tristeza vencer.
Uma noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, Pedro e Rosa sentaram na varanda, olhando as estrelas. O ar estava fresco, cheio do cheiro de flores que Rosa havia plantado no jardim. Pedro pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Você está feliz?" ele perguntou suavemente. Rosa virou-se para ele, os olhos brilhando na luz fraca da lua. "Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser", ela respondeu. "E você?" Pedro pensou na pergunta. Pensou em tudo que havia perdido, em tudo que havia encontrado, em tudo que havia construído. "Sim", ele disse finalmente, "eu estou feliz. É diferente da felicidade que eu tinha antes, mas é real, é verdadeira." Rosa apoiou a cabeça no ombro dele. "Nós construímos algo bonito, não foi?" "Construímos", Pedro concordou. "Construímos uma família, construímos um lar, construímos uma vida que vale a pena viver." E assim, sob o céu estrelado, eles ficaram ali sentados, dois corações que haviam se encontrado no momento mais improvável, mas que agora batiam no mesmo ritmo, unidos por algo mais forte que o destino. Os anos continuaram passando, trazendo suas alegrias e desafios. Lucas cresceu e se tornou um jovem forte e trabalhador, sempre ao lado de Pedro, aprendendo tudo que o pai adotivo tinha para ensinar. Ele tinha 15 anos agora, alto para sua idade, com as mesmas mãos calejadas que Pedro desenvolveu ao longo da vida. Ele ajudava Pedro em todos os trabalhos, desde consertar telhados até fazer móveis sob encomenda. Os dois tinham desenvolvido uma parceria natural, trabalhando lado a lado em silêncio confortável, entendendo um ao outro sem precisar de muitas palavras. Teresa, com 13 anos, havia herdado a inteligência aguçada da mãe e a determinação de Pedro. Ela adorava estudar, sempre com um livro nas mãos, fazendo perguntas sobre tudo. O padre da cidade havia notado seu interesse por aprender e começou a lhe ensinar coisas além do básico. Teresa sonhava em se tornar professora um dia. Queria ensinar outras crianças a ler e escrever, queria fazer diferença no mundo. José, o caçula com 11 anos, era o mais brincalhão dos três. Tinha o espírito aventureiro de Rosa e o coração gentil de Pedro. Estava sempre inventando alguma travessura, fazendo os irmãos rirem, enchendo a casa com sua energia inesgotável. Mas quando era preciso, sabia ser sério e ajudar nas tarefas da casa. A casa, que antes era um barraco abandonado, havia se transformado completamente. Agora tinha paredes pintadas de branco, um jardim florido que Rosa cuidava com carinho, móveis confortáveis que Pedro havia feito com as próprias mãos. Havia cortinas nas janelas, quadros nas paredes, uma mesa grande na cozinha onde toda a família se reunia para as refeições. Era um lar de verdade, cheio de vida, amor e memórias felizes. Pedro estava com 63 anos agora. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho sob o sol. Suas mãos continuavam fortes, mas às vezes sentiam dores nas articulações nos dias mais frios. Mas seus olhos ainda brilhavam quando olhava para sua família, ainda se enchiam de ternura quando Rosa passava a mão em seus cabelos, ainda se iluminavam quando as crianças pediam para ele contar histórias. Rosa tinha 37 anos, ainda bonita, mas com algumas rugas no canto dos olhos que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. Seu corpo mostrava as marcas de 3 gestações, mas ela carregava essas marcas com orgulho. Eram provas de vida, de amor, de tudo que havia construído. Seus cabelos começavam a mostrar alguns fios prateados, mas Pedro achava que eles a deixavam ainda mais linda. Numa tarde de domingo, depois do almoço, toda a família estava reunida na varanda. Lucas afiava algumas ferramentas, Teresa lia um livro, José brincava com um cachorro vira-lata que haviam adotado alguns meses atrás. Pedro e Rosa estavam sentados nas cadeiras de balanço que ele havia feito, observando a cena com contentamento.
No que você está pensando? Rosa perguntou, notando o olhar distante de Pedro. Ele sorriu, sem tirar os olhos das crianças. Estava pensando em como a vida é estranha. Em como eu vim para cá achando que ia passar o resto dos meus dias sozinho, só eu e minhas memórias tristes. E olha o que aconteceu. Olha o que nós construímos. Rosa pegou a mão dele. Você acha que Beatriz ficaria feliz por você? Pedro pensou na pergunta, algo que já havia se perguntado muitas vezes ao longo dos anos. Eu acho que sim. Beatriz tinha um coração generoso. Ela teria amado você. Teria amado essas crianças. Ela sempre quis uma família grande. Sempre quis uma casa cheia de risadas. De certa forma, eu consegui realizar o sonho dela, mesmo que de um jeito diferente. Rosa sorriu. Eu gosto de pensar que ela teve algo a ver com isso, que de algum lugar ela nos trouxe juntos. Foi o último presente dela para você. Uma segunda chance de ser feliz. Pedro apertou a mão dela. Você sabe que eu te amo, não sabe? Mesmo que no começo tenha sido só compaixão, mesmo que tenha levado tempo, agora eu te amo de verdade. De uma forma diferente do que amei Beatriz, mas igualmente profunda. Eu sei, Rosa respondeu, os olhos marejados, e você sabe que eu também te amo. Você me salvou quando eu não tinha mais nada, me deu uma vida que eu nunca sonhei ter, me deu dignidade, respeito, uma família, me deu tudo. Pedro puxou ela para mais perto, e eles ficaram ali abraçados, observando as crianças. Lucas levantou os olhos do trabalho e viu os pais abraçados. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Seus irmãos também notaram e vieram se juntar, abraçando os pais numa confusão alegre de braços e risadas. Ei, vocês vão nos sufocar, Pedro reclamou, mas estava rindo. Isso é vingança por todos os abraços apertados que você deu na gente quando éramos pequenos, Teresa brincou. Ali, naquela varanda, com sua família toda reunida, Pedro sentiu uma paz profunda. Ele havia perdido muito na vida, havia sofrido uma dor que achava que nunca ia passar. Mas também havia ganho muito. Havia encontrado uma nova família, um novo amor, uma nova razão para viver. Havia aprendido que a vida continua mesmo quando achamos que acabou, que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. E mais importante, havia aprendido que família não é só sobre sangue. É sobre escolha, sobre compromisso, sobre estar presente nos momentos bons e ruins. Lucas não era seu filho biológico, mas era seu filho em todos os sentidos que importavam. E Teresa e José eram prova de que ele tinha encontrado amor novamente, de que tinha construído algo novo sem apagar o que veio antes. Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, Pedro ficou acordado por um tempo, apenas olhando para o teto. Pensou em tudo que havia acontecido, em todas as reviravoltas que sua vida tinha dado. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu completo. 15 anos se passaram desde aquele dia em que Pedro chegou à casa abandonada e encontrou Rosa com Lucas nos braços. 15 anos de construção, de crescimento, de aprendizado. A casa havia se transformado completamente, assim como as pessoas que moravam nela. Mas o amor que os unia só havia crescido com o tempo. Lucas, agora com 16 anos, havia se tornado um rapaz responsável e maduro. Ele trabalhava ao lado de Pedro todos os dias e já começava a receber seus próprios trabalhos de carpintaria. As pessoas da cidade reconheciam seu talento e muitos o procuravam especificamente. Ele tinha namorada, uma moça gentil da cidade, e falava sobre casar um dia. Pedro e Rosa viam tudo isso com orgulho, sabendo que haviam criado um homem bom. Teresa tinha 14 anos e continuava dedicada aos estudos. O padre havia conseguido uma bolsa para ela estudar numa escola melhor na cidade vizinha, e ela ia e voltava todos os dias, determinada a realizar seu sonho de se tornar professora.
Ela tinha um caderno onde escrevia histórias e poemas, e às vezes lia para a família à noite, fazendo todos se emocionarem com suas palavras. José, com 12 anos, ainda era o mais brincalhão, mas também mostrava interesse em aprender o ofício do pai. Ele passava horas observando Pedro e Lucas trabalharem, fazendo perguntas, tentando imitar os movimentos deles. Tinha mãos habilidosas e um olhar atento para detalhes. Pedro sabia que em alguns anos teria outro parceiro de trabalho. Numa tarde tranquila, Pedro estava sentado sozinho na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de tons laranjas e roxos. Ele tinha 63 anos agora, o corpo mais cansado, mas o coração em paz. Rosa saiu da casa e sentou-se ao seu lado, trazendo 2 xícaras de café. Eles ficaram ali em silêncio confortável por um tempo, apenas apreciando o momento. Como foi que chegamos aqui, Rosa? Pedro perguntou de repente. Como é que 2 estranhos, ambos destruídos por circunstâncias diferentes, conseguiram construir tudo isso? Rosa pensou na pergunta enquanto tomava um gole de café. Acho que a vida tem jeito de colocar as pessoas certas no nosso caminho no momento certo. Você estava procurando um lugar para se esconder da dor, e eu estava procurando qualquer lugar para sobreviver. E a gente se encontrou. Mas poderia ter dado tão errado, Pedro refletiu. Eu poderia ter te mandado embora naquele primeiro dia. Poderia ter chamado as autoridades, poderia ter ignorado a situação e te forçado a sair. Rosa assentiu. Poderia. Mas você não fez isso. Você escolheu ajudar, mesmo quando estava sofrendo. Mesmo quando a última coisa que queria era ter mais responsabilidades. E foi essa escolha que mudou tudo. Pedro olhou para Rosa, realmente olhou, vendo não apenas a mulher que ela era agora, mas toda a jornada que haviam percorrido juntos. Você sabe que eu sou grato por você ter aparecido naquele dia. Mesmo que na hora eu não tenha sentido isso, mesmo que tenha demorado para eu entender, agora eu vejo. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Rosa sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. A gente se salvou mutuamente. Você me deu uma casa, uma família, um nome, e eu te dei uma razão para continuar vivendo. Eles ouviram risadas vindas de dentro da casa. As crianças estavam brincando, fazendo aquela barulheira gostosa que só uma casa cheia de vida pode fazer. Pedro e Rosa trocaram um olhar cúmplice, compartilhando aquele momento de gratidão silenciosa. Você se arrepende de alguma coisa? Rosa perguntou. De alguma decisão que tomamos? Pedro pensou cuidadosamente antes de responder. Não. Nenhuma. Cada escolha, cada dificuldade, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena para chegar até aqui. E você? Rosa balançou a cabeça. Nenhum arrependimento. Só gratidão. Eles ficaram ali até o sol se pôr completamente, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo no mesmo ritmo. Aquela noite, depois que todos foram dormir, Pedro fez uma última caminhada pela casa. Passou pelos quartos das crianças, parando para observar cada um dormindo tranquilamente. Lucas roncando suavemente, um livro sobre carpintaria ainda aberto ao lado da cama. Teresa, abraçada no seu caderno de histórias, um lápis ainda na mão. José, espalhado na cama numa posição impossível, cobertores no chão. Pedro ajeitou os cobertores de cada um. Beijou suas testas suavemente e sussurrou palavras de amor que eles não podiam ouvir. Essas crianças eram seu legado, sua maior conquista. Não por tê-las trazido ao mundo necessariamente, mas por tê-las amado, criado, ensinado a serem boas pessoas. Quando voltou para o quarto, Rosa já estava dormindo. Pedro deitou-se ao lado dela, puxando-a suavemente para perto. Ela murmurou algo no sono e se aconchegou contra ele. E ali, no escuro daquele quarto, na casa que havia comprado para ser seu refúgio de tristeza, mas que se tornou seu lar de alegria, Pedro finalmente entendeu. A vida não é sobre evitar a dor,
porque a dor vai chegar de qualquer jeito. A vida é sobre o que fazemos depois da dor. É sobre as escolhas que fazemos, as portas que abrimos, as pessoas que decidimos ajudar. Ele havia comprado uma casa velha para fugir do mundo, mas o mundo o encontrou mesmo assim, na forma de uma jovem desesperada com um bebê nos braços. E em vez de rejeitar aquela interrupção nos seus planos, ele havia aberto a porta, havia estendido a mão. Havia escolhido o amor em vez do isolamento. E essa escolha havia mudado tudo. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde ajudar alguém acabou mudando sua própria vida também? Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o nosso próximo encontro.